Oi, Maria Eduarda, consegue me escutar? Vou te mandar um link aí, você escuta para ver se consegue escutar? Dá pra escutar sim, é que eu mandei no chat porque não tava dando pra falar na hora. Ah, tá. É que eu tô no celular e no computador, só que eu não tava com o chat ligado. Beleza, obrigada. Vou só mandar um recadinho no WhatsApp para ver se mais alguém vai entrar. E a gente já começa. Bom, vamos começar. Ah, chegou mais alguém. A Letícia. Ela tá aqui. Boa noite, gente. Eu sou a professora Ana, tá? Eu vou falar sobre radiciação. Acho que na última aula a Marília falou com vocês, aí ela me passou que foi passar um exercício para vocês e estava precisando passar essa parte de radiciação, tá? Então eu vou falar algumas coisas conceituais no início e tentar fazer alguns exercícios. Como a aula agora ela é um pouco mais curta, eu vou correr um pouco para a gente conseguir fazer os exercícios juntas. A radiciação ela começa nesse esqueminha aqui de... Vocês conseguem ver, né? A tela tá conseguindo ver de boa? Agora eu vou colocar no chat aqui. Se vocês quiserem responder no chat. Ah, então beleza. Dá para ver de boa. Começa nesse esqueminha, né? Onde o número N, ele é o índice. Esse R, que parece um V, se chama radical. O número que está dentro da raiz é o radicando. E o resultado, propriamente dito, é a raiz. Então, nós temos vários tipos de raízes, né? De formas para extrair a raiz, e uma delas é a quadrada. Vocês conseguem enxergar que está bem clarinho aqui o número 2? Eu deixei isso propositalmente, porque geralmente, quando eu quero tirar a raiz quadrada de um número, eu não preciso indicar que aqui tem o número 2. Então, por exemplo, se eu tenho só a raiz e o número dentro, o radicando e o número dentro, quer dizer que eu quero tirar a raiz quadrada de 2. Que o que nada mais é uma potência em forma de fração. Então, eu tenho a potência, esse número que está aqui dentro transformado em potência, que daí eu preciso tirar a potência 2 para achar a raiz quadrada aqui. A mesma coisa acontece para o 3, para o 4, para o 5. E aí, com alguns exemplos. Por exemplo, eu quero tirar a raiz quadrada de 9. O que eu faço? Intuitivamente, eu vou tentar multiplicar algum número por ele mesmo, que daí seriam 2 vezes, né? Então, eu multiplico algum número por ele mesmo para conseguir chegar no resultado. E qual número seria esse, né? Eu começo fazendo isso pelos números primos. Então, eu tento dividir o número pelo 2. O 9 eu consigo dividir pelo 2? Eu não vou conseguir dividir o 9 pelo 2. Então, eu vou intuitivamente já para o 3. Então, números primos...
Deixa eu só voltar um pouquinho. Números primos eu tenho inicialmente o 2, o 3, o 5, o 7, e, se eu não me engano, vai para o 11. E aí, assim sucessivamente. O número primo é um número que só se divide por ele mesmo e por 1. Então, no caso aqui, como o 9 eu até conseguiria dividir por 2, só que daí daria um número quebrado, 4,5. Então, não é o caso, eu estou buscando por um número inteiro. Então, eu coloco 9 e vou fatorando. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, que é o número primo mais próximo, né, que seria o 2, porém eu quero um número inteiro. Eu divido por 3, dá 1. Quando eu chegar no resultado 1 desse lado aqui do problema, eu encerro essa conta, jogo o número que se repete aqui para baixo, no caso 3, e conto quantas vezes ele se repete. Então, quantas vezes aqui ele se repete? 1, 2, coloco aqui em forma de potência. Então, no caso, para eu tirar a raiz quadrada do 9, coloco o 9 aqui, divido por 3, que me dá o resultado de 3, divido de novo por 3. Quando chegar no resultado 1 aqui, eu encerro a conta, repito o número que está aqui e coloco quantas vezes ele foi repetido. Nesse caso, repetimos o número 3 duas vezes. Então, o que eu tenho aqui? Esse número aqui, que é o 9, a raiz quadrada de 9 é exatamente igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quando eu consigo chegar nessa situação, o que eu faço? Esse número é a mesma coisa que esse aqui fora. Então, você consegue entender que na hora que eu chego no resultado aqui, encerrou minha conta? Então, automaticamente eu corto o 2 aqui com o 2 aqui e o resultado é 3. Isso vai se repetir para qualquer número. Por exemplo, se eu tenho 150, eu faço a mesma coisa. Eu coloco 150 e aí vou dividindo. 150 dividido por 2 não vai dar muito certo, vai dar 75. Acho que não seria muito bom. Aí você vai dividindo por 3. O número que der mais repetições redondo, aí você continua na conta. Eu vou dar outro exemplo aqui com a raiz de 3. Por exemplo, eu tenho 27. 27, eu coloco ele no problema, começo a fatorar. O 27 poderia dividir por 2, só que não ia dar muito certo, porque ia dar um número quebrado. Então, eu vou e divido por 3, que é o próximo número primo. 3 dividido por 9, 27, quer dizer, desculpa, 27 dividido por 3 dá 9. E aí, 9 por 3, 3, e aí 3 por 1, eu chego no 1. Cheguei no 1, eu encerro a conta, coloco o número que se repete embaixo e quantas vezes ele se repetiu. Estão conseguindo captar até aqui? Tem alguma dúvida até aqui? E aí, só vou terminar aqui, quem tiver dúvida pode falar. Então, encerrei aqui o 3, coloco o 3 aqui dentro, repetiu aqui, corto esse 3 com esse 3, o resultado é 3, a mesma coisa. Quando eu cheguei no número igual aqui, encerra a minha conta e eu tenho o resultado. Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Deixa eu ver aqui o chat. Certo, Maria Eduarda. Tem mais alguém aqui ou não? Milena. E aí, Milena? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. E prosseguindo. Resumindo, a raiz ela é uma potência escrita em forma de fração. Não era para estar aqui esses números jogados, mas deixa eu só... Então, o que seria a potência? A raiz ela é uma potência escrita em forma de fração. Por exemplo, 9, que a gente fez na outra conta. Quando eu escrevo a raiz de 9, é a mesma coisa se eu escrever 9 sobre 1. Porque o que acontece aqui? Eu tenho 9, esse 9 eu mantenho do lado de fora da igualdade. Aqui em cima, ó, não tem nada, certo? Se não tem nada, é como se ele estivesse multiplicando por ele mesmo, que é o 1. Então, o 1 eu mantenho aqui em cima. E aí, como aqui eu também não tenho nada, é como se fosse o número 2. Então, o 9 vem para cá, o 1 que está aqui vai para cima,
e o 2 vem para cá dividindo. Certo? E aí, isso é a mesma coisa se eu tiver 3 ao quadrado sobre 2, que é esse 2 está aqui, ele não está aqui, mas é a mesma coisa se ele tivesse. Então, tenho 3 ao quadrado, porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, concordam comigo? Então, 3 ao quadrado sobre 2. Então, 3 vem para cá, o 2 sobe, e esse 2 aqui vem para baixo. E aí, 3 elevado a 2 sobre 2 é igual a 1. 3 elevado a 1, que é igual a 3, porque o 2 aqui sobre 2, quando eu divido 2 por 2, o resultado é 1, que é esse aqui, é a mesma coisa que isso aqui. E 3 elevado a 1 é igual a 3, né? Porque ele não se repete. Ou seja, fala mais uma vez, a raiz é uma potência escrita em forma de fração. Então, por exemplo, aqui, ó, vou tirar aqui. Se eu tivesse, vamos fazer junto toda aqui, ó. Se eu tivesse aqui o número 16. Aí. Dezesseis invisível, porque ficou invisível o número aqui. Tem o 16. Eu quero tirar a raiz quadrada de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Vocês têm algum palpite de como a gente poderia fazer isso? Tem que participar, hein, gente? Senão não tem graça fazer sozinho aqui. Como que a gente poderia fazer para conseguir chegar nessa solução? Daqui. Eu tenho 16 aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Dá uma roubadinha aqui no... Esse aqui. Esperando alguém falar aí, dar alguma sugestão. Qualquer sugestão. O 16 dá para fazer pelo 2. Isso, boa. Então, se a gente fizer por 2, o resultado vai dar 8, certo? E a gente continua. Pode ser pelo quê? Por 2 de novo? 3? Por 2 de novo. Certo. Fui no 2 aqui, que tá mandando eu colocar 9. E agora o PowerPoint ele sabe mais que a gente. E aí, 8 dividido por 2 dá 4, certo? Que dividido por 2, né? Não vou nem perguntar essa, porque é muito fácil. Daria 2, né? E por 2, mais uma vez. Mais pra cima aqui. Vai dar o resultado de, por fim, 1, né? E aí, quando aparece 1, a gente encerra. Deixa eu... Encerra aqui. Meu Deus, deve estar com dificuldade mental aqui, gente. Espera aí. Eu encerro aqui, né? E conto quantas vezes aconteceu isso. O 2, ele aparece quantas vezes aqui? 4. No caso... Vai, não posso colocar o 4 aqui. Eu poderia falar que a raiz... Aí daria o que aqui? Seria a raiz quadrada de 2... de 16 daria 2 elevado à quarta. Aí você fala, poxa, mas aí ficou pior, né? O que eu posso fazer para resolver isso?
Ao invés de... Dá para resolver desse jeito complicado aqui. Só que aí seria mais fácil dividir, ao invés de dividir ele por 2, dividir ele por 4, né? Porque já que ele se repete aqui, ó. Porque 2 vezes 2 é 4, certo? Seria a mesma coisa que 4 ao quadrado. Concordam comigo ou tô muito bagunçada aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Concordo. Seria o mesmo que eu dividir por 4. E aí divido por 4 de novo. E aí já consigo encerrar aqui no 1. Aí seria 4 elevado ao quadrado. Porque ele aparece 2 vezes, né? Encerro aqui. E coloco ele aqui ao quadrado. Certo? Ou ficou muito confuso? Porque daí, ó, eu coloco 4 aqui. O 4, como ele apareceu 2 vezes, dá a mesma coisa que as 2 vezes daqui, eu consigo encerrar a conta já aqui. Porque se eu fosse fazer daquele outro jeito, daria também, porém ia ficar só um pouquinho mais difícil. Ó. Eu vou fazer aqui só para ver como é que iria ficar. Iria ficar assim, ia ficar 2 aqui, né? 2 invisível de novo, porque ele escolheu ser invisível. E aí, ao invés do 2 aqui, apareceria a quarta, só que ele não quer ficar aqui em cima. Não sei por quê. Peraí, deixa eu... Não vai. Enfim, vocês entenderam que aqui é para ser um 4, né? Vou pegar e roubar isso daqui. E aí, se eu tenho ele 2 vezes a quarta, o que sobra para mim, eu vou conseguir cancelar aqui, ó, esse 4 com 2. Então, eu faço 4 menos 2, daria 2 elevado ao quadrado, que daria o resultado 4 do mesmo jeito. Vocês concordam? Vocês entenderam esse esqueminha aqui do cancelamento? Se eu faço 2 a quarta aqui, esse número que está aqui, menos esse que está aqui, vai resultar nesse 2 aqui? Vocês conseguem entender essa parte? Vocês conseguem... Vocês lembram das regrinhas de potenciação? Ou não? Ou ficou muito difícil? Prefere o outro jeito e eu apago esse aqui? Pode falar. Eu entendi. Mas o mais fácil é mais esse aqui de cima mesmo, né? Apesar desse confusinho, mas aí na hora que você... Pelo menos você sabe os dois, na hora que vocês forem fazer algum outro número mais complexo, já sabe os dois jeitos de chegar no resultado. Então, não sei por que apareceu assim. Então, eu tenho duas regras, né, iniciais, que eu vou falar aqui. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Essa aqui eu vou tentar falar o máximo possível, para a próxima a gente só fazer exercício. Então, uma das regras é que o n ele sempre tem que ser um número não negativo. Então, não pode ser menos 1, menos 2, menos infinito. Ele tem que ser positivo e diferente de 0 e 1. Ou seja, ele tem que ser 2, 3, 4, 5, até o infinito. Se o número n for par, o número que está aqui ele vai ser sempre um número natural positivo. Então, ele vai sempre pertencer aos números naturais positivo. Então, aqui positivo, aqui vai ser positivo. Se aqui for ímpar, deixa eu só corrigir. Se aqui for par, aqui vai ser sempre positivo. Se aqui for ímpar, aqui vai ser qualquer número, independente. Pode ser positivo ou negativo. Então, aqui par, aqui positivo. Aqui ímpar, aqui pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Beleza? E com isso, ó, eu consigo mostrar para vocês. É só um resumo do que está na outra tela. Então, ó,
Por exemplo, se eu tenho menos 9, como é que eu vou tirar a raiz quadrada de menos 9? Eu tenho que achar um número que vezes ele mesmo é igual a 9. Vocês têm algum palpite? É um número parecido. Se vocês quiserem chutar, a gente já fez um slide atrás. Pode chutar aí. Ninguém quer chutar nada? É o 3, não é? Seria. Ou não? Poderia ser, mas aí tem a regrinha, né? Porque se eu não tenho nada aqui, quer dizer que é 2, né? E 2 é par. Se 2 é par, eu tenho que ter um número positivo aqui. Se eu fizer o 3, eu tenho que colocar menos 3 vezes menos 3. Aí eu tenho a regrinha de sinal. Menos 3 com menos 3 daria 9. Só que daí daria 9 positivo, porque esse sinal com esse sinal daria positivo, certo? Lembram disso? 3 vezes 3 realmente é 9. Só que menos com menos é mais. Então, se deu um número diferente daqui, é porque o resultado não existe. Certo? Entenderam? Conseguem entender isso? O 3 vezes 3, ele sim, ele é 9, tá corretinho. Só que aí eu tenho a regrinha do sinal. Se eu coloco menos aqui com menos aqui, daria positivo e aí fica diferente do resultado que está aqui. Então, nesse caso, por aqui ser um número positivo, eu não tenho como resolver um número negativo aqui dentro. Então, aqui dentro tem que estar sempre um número positivo. Se aqui for par, aqui tem que ser um número positivo para conseguir resolver. Se, por exemplo, caiu lá no vestibular alguma opção com aqui positivo e aqui tem um número negativo, você nem perde tempo resolvendo. Você já sabe que não existe. E aí, a mesma coisa, ó, se o número for ímpar e aqui for negativo, aí eu consigo resolver. Aí, no caso, seria o 3 também, né? Porque 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Aí eu tenho menos com menos é mais. Aí mais com menos é menos. E aí eu consigo chegar no menos 27. Ó, menos com menos. Aí com menos de novo, eu consigo chegar nesse menos aqui de fora. Estaria igual a 27. Então, se eu tenho um número par aqui e número negativo aqui, isso não existe. Se eu tenho um número ímpar com aqui, aí eu consigo sim resolver. Outros exemplos. 25. Qual o número que, vezes ele mesmo, eu consigo achar a raiz de 25? Vocês têm algum palpite? Não sei se eu apertar aqui vai. Ah, tá. Não vai. Pode tentar fazer esse aqui. Alguém quer chutar? Quer fazer na calculadora? 25 dividido por... Fácil, hein? Por 2 dá? Isso, muito obrigado. Quem respondeu, não dá para me ver quem respondeu, mas muito obrigado. 25 dividido por 5 dá 5, certo? E aí 5 dividido por... Muito difícil, né? Aí aqui daria 5 elevado a 2. E aí, se 5 elevado a 2, eu tenho 5 aqui, eu tenho o quadrado daqui, com o 2 daqui do radical, meu resultado é 5, né? Concordam comigo? Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém acha que dá para fazer de outro jeito? Eu concordo.
Estão conseguindo entender esse esqueminha de fazer por faturação? Vocês querem que eu tente fazer por um outro jeito? Eu estou passando esse de faturação porque vai chegar um número que é muito grande e aí fica mais fácil de fazer por faturação do que fazer extrapolando, tipo, chutando, entendeu? Na hora do desespero, é mais fácil você fazer pelo básico do que você tentar ir fazer pelas coisas mais difíceis. Então, aí pergunto eu aqui. E esse aqui, ó? Aqui é positivo e aqui é negativo. O que acontece aqui? Então, Não existe. não existe, exatamente. Deixa eu ver se eu pego esse. Não existe aqui, certo? E aqui, eu tenho qual o número que elevado a 3, eu vou conseguir. Eu já ia colocar, hein? O dedinho coçou aqui. Qual o número que eu posso dividir aqui? O primeiro número primo que tem para a gente dividir seria o 2, certo? Sim, mas é para fazer pelo 4 também, né? Dá para fazer pelo 4. Só que aí, se eu fizer 4 vezes 4, já vai dar 16, né? E aí já passa do 8. Aí, se eu fizer 2, já chega mais perto. 2 vezes 2, 4. E aí sobra 2 aqui. Dividido por 2, dá 1. Tem sempre que pensar assim, qual o número eu divido para chegar perto do resultado? Que nem, quem foi que falou? Falou 2, falou 4, daria para fazer por 4, só que aí você já pensa no raciocínio, 4 vezes 4 dá 16, se passou eu vou diminuir, passou do resultado que eu quero 8, e já deu 16, você fala, não, 4 não rola porque vai ficar muito grande o resultado, então você volta um pouquinho, fala, não, vou no 2. Aí 2 vezes 1, 2, 3, seria isso, certo? Cheguei no 3 aqui, ó, o 3 está igual a esse aqui fora, corto ele com ele, corto o 3 que está fora da raiz com o 3 que está aqui, o resultado é 3. Aí aqui é o mesmo caso de cima, né? Eu tenho um número ímpar aqui e um número negativo. Se eu fosse resolver, daria para resolver? O que vocês acham? Quem quer chutar? Daria, não daria? Conforme a regrinha lá que a gente falou. Lembrando que se for número par, eu preciso ter um número par dentro. Se for número ímpar, tanto faz o número. Então, esse aqui daria para resolver, né? Ficaria assim o resultado. Menos 2, tal. Só que a diferença é só aqui, né? Se eu tenho número negativo desse lado aqui, o resultado automaticamente vai ser negativo. Por conta das regrinhas de sinais. De sinal. Então, daria menos 2. Concordam? Que eu tenho menos desse 2 aqui, né? Aí, com esse menos aqui, daria mais. Aí, com esse daqui, mais com menos, daria esse menos aqui. Aí, repito, 1, 2, 3, repetir aqui. Se eu repetir aqui, deu 3 aqui e 3 aqui, corto, e mantenho só o 2. Certo? Agora vamos aqui pro próximo exemplo. Já está acabando a aula. Não dá nem tempo de fazer nada agora que a aula diminuiu, né, gente? Se eu tenho esse esquema aqui, ó, eu quero tirar a raiz nona de 0. O que acontece aqui? Vocês acham que acontece? Número elevado a ele mesmo 9 vezes dá 0. O próprio 0, né? Qualquer, independente do número que tiver aqui, se tiver 150 e tiver um 0 aqui dentro,
Vai dar zero, porque zero elevado a ele 150 vezes, vai dar zero. Se for zero elevado ao quadrado, por exemplo, zero vezes zero, zero. Então, se tem um zero aqui, você já considera que é zero. Nem perde seu tempo. Fala, nossa, zero, zero vezes zero é zero, coloca o zero lá. Beleza? Então, se eu tenho uma raiz, eu quero extrair a raiz de zero, automaticamente é zero. Agora aqui, se eu quero extrair a raiz de 1, a 23ª raiz de 1, que número elevado 23 vezes a ele mesmo dá 1? Alguém quer chutar? Alguém? Alguém? Pode chutar qualquer coisa, se vocês quiserem chutar. É a mesma esqueminha do zero. Mesma coisa. A mesma regra. Um, não é? Isso. A mesma regra que vale para o zero, vale para o 1. Então, a partir do momento que eu tenho 1 dentro da raiz, independente do número aqui que tiver, é 150. 350. Vai ser 1. Se tiver 2, se tiver 3, vai. Que é uns números que aparecem. Vai ser sempre 1. Independente do que tiver aqui fora, se tiver 1 aqui dentro, o resultado é 1. E aqui, esse aqui, agora deu uma complicadinha, hein? Por quê? Porque eu tenho um número par aqui, eu tenho um número ímpar aqui, mas aí eu tenho um número par aqui também. O que vocês... Como que a gente pode resolver? Vou dar uma dica, né? Copiando e colando aqui. Então, eu tenho duas situações aqui. Eu posso já falar, mas mó fácil aqui, né? Porque eu tenho 2 aqui, eu tenho já um 2 aqui. É só eu cortar e vai dar menos 3. Poderia ser assim. Mas aí poderia ser assim e você errar. Porque o pensamento automático de quando a gente pensa, vou cortar aqui com aqui, é cair nessas pegadinhas aqui e se lascar. Eu estava procurando outra palavra aqui no cérebro para falar, mas não tem. Porque esse número aqui, ó, se eu tenho 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, né? Automaticamente você cai para o 9. Não cai para nada, porque não quer cair para nada aqui. Você vai para o 9. Aí, você tem que considerar a regrinha de sinal. Menos com menos é o quê? Mais. Então, eu não tenho menos 3 aqui. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Se eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, é 9. Porque menos com menos é mais. Então, o que ele quer aqui? Ele não quer a raiz, essa raiz aqui. Ele quer a raiz desse número aqui, ó. E aí, se você coloca lá que menos 3 o resultado, você ia se dar mal, né? Porque a gente já viu, acho que tem até uma continha já feita aqui. Vou procurar aqui, o 9. Aqui, ó. A gente viu que é isso aqui, né? A raiz de 9. Vocês concordam com isso? Ou acho que eu tô ramelando aqui nas ideias? O que vocês acham? Eu concordo. Certo. E aí, agora, então, eu posso ir para esse aqui que caiu semana passada? Que a Marília fez? Só para repetir e retomar o raciocínio da próxima aula? Ela chegou a fazer, né? Só que aí, como estava acabando o tempo, não deu para explicar direito. Mas é isso. A gente aprendeu a fatorar agora, fica mais fácil. Sempre que eu tiver um número muito grande, eu vou dividindo
até ele ficar pequeno o suficiente para eu colocar na raiz. Aí que tá. Se eu tenho 180, divido por 2, beleza? Beleza. Seria melhor dividir por 2 ou dividir por 3? O que vocês acham? Ou por 4 ou por 5? Porque se eu for dividir, ó, pensa assim, ó, se eu for dividir por 2, eu vou ter 2, aí vai ter 90, que daí já não dá para dividir por 2. Até dá 45, vai, vamos tentar. E a gente vai chegar no mesmo lugar, né, no final das contas. Eu gosto de dividir já por um número que fica poucas vezes. 45 dá para dividir por 2? Não dá, né? Posso dividir pelo quê? Quem quer dar um chute aí, falar alguma coisa? Pelo 5. Pelo 5? Já quer ir pro 5 diretão? 5 aí, Sim. 45 dividido por 5 vai dar 9. Pode ser, vai. Opa. Eita. Tem 5 aqui. Vai dar 9. E aí 9 pode ser 3, que eu já copio aqui. Certo? Tô fazendo certo aqui? O que vocês acham? Eita. Aí 9 dividido por 3 daria 3 de novo, né? Quero saber como é que a gente vai arrumar essa bagunça aqui no final. Aí divide por 3. Deu 1, certo? Se deu 1, eu consigo terminar ele aqui, né? Encerra com... Por que o 1 ele tá boicotando aqui? Não quer vir? Aí. Encerrei aqui. Aí agora eu pergunto para vocês, como é que a gente pode arrumar essa conta aqui, hein? Tem alguém que quer sugerir alguma coisa? O que vocês acham? Como a gente pode arrumar isso? Porque eu preciso tirar da raiz, certo? Eu preciso de um resultado. Eu tenho 2 repetido 2 vezes, eu tenho 3 repetido 2 vezes e tenho 5. Certo? Seria isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado. Porque ele repetiu 2 vezes, correto? Aí, vezes o 3 elevado ao quadrado também. Concordam? Porque o 3 também repetiu 2 vezes. E esse 5 aí, ó, que não tem nada. Você faz o que com ele? Ele não repetiu nenhuma vez, mas ele faz parte da conta. Certo? Então, eu teria isso aqui, ó. Opa. 2 quadrado, vezes 3 quadrado, vezes 5. Certo? E aí, a gente vai no esqueminha do corta-corta. E faz o que com esses 5 aí? Alguém quer sugerir alguma coisa? Eu sugiro deixar ele aí, porque eu tenho como tirar ele daqui? Não, ele não está multiplicando por ninguém, só por ele mesmo, né? Então eu mantenho ele dentro da raiz. Certo? Porque eu cortei aqui, ó, o 2, eu cortei e tirei da raiz. O 3 aqui, ó, cortei porque eu tirei da raiz, e tirei da raiz. Eu anulei o 2 está aqui com o 2 está aqui. Vocês concordam comigo? Aí 2 vezes 3, 6. O resultado final é esse aqui. Então, se eu tenho raiz de 180, o resultado é 6 raiz de 5.
Daria para fazer esses 6 raiz de 5? Daria para fazer. Só que na calculadora, porque na mão, na hora que você tá. Primeiro que eles nem vão pedir, né? Geralmente, quando você vai fazer FUVEST ou Enem, o resultado que vai estar lá é um resultado parecido com esse. Então, você pode até conseguir chegar na raiz de 5, mas aí você vai só estar perdendo seu tempo, porque no vestibular eles não vão exigir. Pode ser que se você for fazer uma engenharia, matemática, contabilidade acho que não, mas dependendo se for contabilidade financeira, assim, para mercado financeiro, você precisa fazer umas estipulações que precisa saber esse número, mas aí é só depois que você passar. Nesse primeiro momento, você precisa saber resolver até aqui. Quanto a isso, vocês têm alguma dúvida aqui sobre como que eu faço o procedimento fatorando? Se alguém perguntar, sabe para tirar a raiz quadrada fatorando, o que vocês vão responder? Que sabe? Que não sabe? Ficou claro? Vocês querem que eu retome na próxima aula alguma coisa? Fala, gente, por favor. Pra mim tá tudo bem. É a Letícia que falou? Sim. Milena, você tem alguma dúvida? Maria Eduarda? Pra mim tá tudo ok também, Pro. Beleza, então. Então, beleza, gente. Como a aula agora acaba 7h50, a gente encerra por aqui. E aí, na próxima aula, ó, eu vou já dar uma introduçãozinha. A gente vai falar das propriedades, tá? Tem alguns esqueminhas que precisa saber que facilita muito a nossa vida. Mas, assim, se alguém te perguntar se vocês sabem faturação, vocês podem consultar. Mesmo que não deu para entender muita coisa, eu vou mandar um link também ó, de uma aula muito boa que eu peguei Tem no YouTube. Não sei se vocês conhecem o professor Ferreto, esse professor aqui. Ele também Ele tem como pode ver, né, 38 minutos de aula, então ele explica muito mais detalhadamente, coisa que, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar. Eu vou deixar aqui o link. Isso quer dizer, se eu conseguir, né? Eu não sei onde está, achei. Se vocês quiserem copiar e deixar salvo, pode deixar salvo. E aí também tem essa aula vai para o YouTube, se vocês tiverem alguma dúvida, também é só consultar, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, gente. Um abraço. E até quarta, tá bom? Boa noite, Pro. Tchau, boa noite.